Amado povo de Deus, o Fé em Debate está começando. É um grande prazer tê-los conosco. Hoje nós estaremos falando sobre família. Família que reza unida, unida sempre estará. E a sua participação é mais do que importante. A transmissão e educação da fé cristã na família. Repito, a transmissão e educação da fé cristã na família. Qual ou quais os maiores desafios da família hoje? E um segundo questionamento, quais os valores que devem ser transmitidos para os filhos e de que forma? Repito, primeira pergunta, qual é o maior desafio da família hoje? Segundo questionamento, quais os valores que devem ser transmitidos para os filhos e de que forma? E eu lançaria um terceiro desafio. O que você gostaria de partilhar na tua vida que foi importante para você, que você recebeu dos seus pais? Uma lembrança, um exemplo, um testemunho, algo que você sente que vale a pena partilhar. Você como sujeito da transmissão da fé. Você como sujeito da transmissão da fé. E eu quero lembrar, o documento de Aparecida recorda que a família é um dos tesouros mais importantes dos povos latino-americanos. E a família é patrimônio da humanidade inteira. Em nossos países, continua o documento de Aparecida, uma parte importante da população está afetada por difíceis condições de vida que ameaçam diretamente a instituição familiar. Em nossa condição de discípulo e missionário de Jesus Cristo, somos chamados a trabalhar para que essa situação seja transformada e que a família assuma seu ser e sua missão na condição de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Somos chamados a trabalhar para que essa situação seja transformada. E agora vem, e que a família assuma seu ser e sua missão no âmbito da sociedade e da igreja. Imaculada, Padre, seja bem-vinda, minha filha. Você fala de onde? eu falo de Belo Horizonte. Um prazer falar com você. Você está me escutando? Pois não, Imaculada. Qual a sua contribuição de hoje? Bom, Padre, eu quero comentar sobre o que o senhor estava comentando, sobre o que de bom que nossos pais nos transmitiram, né? Pois não. Nesse caso, o meu pai está com 83 anos, está vivo. Minha mãe já é falecida, mas também ajudou a passar para a gente, principalmente, o respeito e o amor a Deus. Né? E aí vem o próximo, né? O meio ambiente, né? Consequentemente a família. Mas eu quero meu pai, por favor. Meu pai com 83 anos, ele hoje que está com essa idade, sempre nos fala sobre o amor a Deus. Isso eu nunca vou esquecer. Né? E é um alicerce, é uma base que eu estou tentando também passar para o meu filho. Tá certo. Que bom, Imaculada. Obrigado pela sua contribuição. Meu abraço a Belo Horizonte. E vamos para as participações, as contribuições. Lembrando, você pode contribuir. A Margarete, aqui da Vila Guaíra, em Curitiba, diz que o maior tesouro que ela recebeu realmente foi a fé. A mãe e o pai todas as noites rezavam com os filhos. Ela hoje tenta passar para a filha dela de 6 anos o mesmo costume, né? Rezando a oração do seu livro, uma oração por dia e outras formas comuns de oração. Isso vem dentro da Hora da Família, exatamente um dos pontos que os valores que permanecem afirma a Igreja. Os valores que permanecem, dentre tantos, e o mais importante, é a memória da educação dos filhos na fé.
é a memória de uma família de fé. É algo que fica para os filhos. Eu repito, compreenda a profundidade disso. Você pensa, talvez pai, mãe, mas quando eram crianças, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui na catequese, eu fui com eles para a missa, hoje não vão mais. Mas a igreja está afirmando que a memória da fé que fica numa criança, num filho, acompanha para toda a vida. Aquele filho, aquela filha que ia no coralzinho, aquele filho, aquela filha que você levou para a procissão, aquele filho, aquela filha que foi na missa com você, pode hoje ter descambado, mas a memória da fé acompanha a vida inteira. Muito interessante esse aspecto. A Luciana faz uma pergunta, padre. Como agir quando o pai e a mãe não são de nenhuma religião e não interferem na vida religiosa do filho? Não tem essa memória religiosa, como o senhor acabou de falar. Como é o nome dela? Luciana. Luciana, infelizmente isso é um fato e cada vez mais presente na nova geração. Antigamente era mais difícil, mas hoje eu falo que os novos pais, as novas mães, infelizmente vão educar poucos filhos na fé. Então, aí tem que caminhar com as próprias pernas. É aí que nós, sacerdotes, os meios de comunicação, nós entramos nas igrejas, nas comunidades, nos grupos, nos movimentos de família, nas pastorais de família. Entramos para suprir os pais. E aí, segundo ponto, os padrinhos. Terceiro ponto, a evangelização pelos meios de comunicação. Você pensa, não é por acaso que nós estamos investindo pela TV. Não por acaso estamos insistindo pelo rádio para suprir aquilo que às vezes fica em déficit em relação aos pais. Silvia. Padre, sua bênção. Deus abençoe, minha filha. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Falo de Patrocínio, Minas. Um grande abraço a Patrocínio. Pois não, Silvia? Olha, padre, eu acho, como a maioria, assim, a maior herança dos pais é o amor a Deus, a fé, o trabalho, a honestidade, né, que a gente tem que passar. Na minha casa, graças a Deus, meus 2 filhos já trabalham, um de 21 já está na idade mesmo, e o outro mais novo, que tem 16, também trabalha. Então, eu acho que é isso. Tá certo. E como que foi a tua experiência, tua memória? Eu estava falando de memória religiosa. Como é que foi que você lembra dos teus pais? A minha mãe, hoje eu não tenho mais ela. Já, mas assim, o que eu tenho, a memória é uma coisa boa, assim, sempre a gente participava, eu participo ainda, minha família toda, assim, de terço, eu participei muito, assim, hoje em dia estou um pouco afastada, mas eu ainda vou voltar, se Deus quiser. Assim, grupo de oração, missa, a gente participa, meu menino mais velho participa do grupo de jovens. Certo. Então é muito importante. Então você herdou uma fé e está tentando dar isso aos seus filhos. Graças a Deus. Tá bom, Silvia, muito obrigado. Um abraço a Patrocínio, Minas Gerais. Eu quero trazer o presente Papa Francisco. E diz ele: não somente diria que a família é importante para a evangelização do novo mundo. A família é importante. É necessária para a sobrevivência da humanidade. Se não existisse a família, a sobrevivência cultural da humanidade corre perigo. Família é a base. Nos apeteça ou não, a família é a base. Papa Francisco. E o João Fiuza de Fortaleza diz que na casa dele todos participam do grupo de oração e que ele transmite a fé para os filhos e também através da música católica, padre. Opa, que maravilha! Quem é? João Fiuza de Fortaleza. Meu abraço à nossa querida Fortaleza. Tá aí a participação, falando sobre família. Qual o maior desafio da família hoje? Ou quais os maiores desafios? Quais valores devem ser transmitidos aos filhos e de que forma? Pense nessa segunda, estou esperando, hein? Veio aqui pela música. De que forma transmitir hoje? Você pai, você mãe,
Como que você está transmitindo? Como é que você busca transmitir para os seus filhos a fé? Volto a dizer, nós somos ricos na herança da fé. É verdade. Vamos ser sinceros, nossa geração, dos 30 para os 40, dos 50, dos 60, nós somos riquíssimos. Nós herdamos uma fé maravilhosa. Mas eu acredito, creio eu, que as novas gerações... E a herança está meio devagar, hein? Está meio minguada. Como deixar e transmitir a fé aos filhos? Me ajude, vamos lá, participe. Pessoas estão falando também sobre os desafios. A Cátia Oliveira e a Andréia dos Santos, elas apontam o principal desafio, a falta de tempo de estar com os filhos. Em um mundo tão capitalista, onde as pessoas se preocupam mais em ganhar dinheiro do que passar um tempo com a família. Quem foi que falou? Por favor, e lê de novo, porque tem algo a ver que eu quero chamar a atenção na hora da família. Escute bem. A Cátia Oliveira, ela diz que o principal desafio das famílias hoje é a falta de tempo de estar com os filhos. Em um mundo tão capitalista, onde as pessoas se preocupam mais em ganhar dinheiro do que ficar com a família. E aqui, Cátia, exatamente vem um outro ponto que a igreja enaltece, clama e pede aos pais. Pai, mãe, você sabe que existe uma palavra muito simples. Educar, sim, principalmente pela presença. Repito, educar pela presença. Repito de novo, educar pela presença. Não por acaso, esses dias uma pessoa dizia: o que eu mais sinto é a ausência do amor do meu pai. A ausência do amor. Educar pela presença. Família. E o grande desafio, o desafio da família hoje, quais são? Os valores que devem ser transmitidos para os filhos e de que forma? Você, como sujeito da transmissão da fé feita pelos pais, tem algo a dizer? Vamos lá. De Minas Gerais faz o comentário: o maior desafio para a família transmitir a fé é justamente porque faltou catequese para as famílias. Quem foi que falou de novo, por favor? A Lourdes, ela é catequista em Minas Gerais. Muito bem. Aí está certo, faltou catequese na família. Nancy. Padre. Deus abençoe, minha filha. Padre, eu tô ligando. Você fala de onde? Eu falo de Guarapuava. Guarapuava. Pois não, Nancy. Padre, eu queria pedir em primeiro lugar uma bênção para meu pai, que tem 93 anos. O nome dele é José Xavier. Tá certo. E pelo meu sogro também, Acácio Rodrigues de Oliveira. E pelo meu marido também, Flávio de Oliveira. Tá bom. E para todos os meus irmãos que são pais, eu peço que Deus dê a bênção para eles. Porque, já anotei, querida. Sabe, padre, eu cuidei do meu pai 8 anos, sabe? E eu agora tô meio longe dele, assim, quase não posso visitar ele. Então, os problemas que deu. Tá Mas certo. eu sofro muito por causa disso, sabe, padre? Entendo. Porque eu fiquei com ele após a morte da minha mãe. Eu fiquei cuidando dele 8 anos. Sim. E eu sofro isso, sabe? Porque eu fiquei isolada, sabe, pai? Depois aí eu tive que sair da casa do meu pai, que eu não pude cuidar mais dele. Sim. Então, eu sofri muito e sofro muito com isso, sabe, pai? Eu acolho a sua partilha, minha filha. E eu quero pedir também pela empresa do meu marido, que Deus olhe por ele, que a firma continue indo cada vez melhor, pai. Tá bom. Meu abraço, que Deus abençoe, Nancy. Eu quero lembrar uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa diz assim, e preste atenção, vale a pena. Se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não encontraremos na casa alheia. Repito, põe no teu coração. Se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não a encontraremos na casa alheia.
Santa Teresa de Ávila. O João Adir, padre, ele diz assim, ele falou que a coisa mais importante que ele recebeu do pai foi a educação e que hoje, com muito orgulho, ele pode dar para os seus filhos. A Gláucia, ela diz o seguinte, padre: os valores honrar, respeitar e amar sua família acima de tudo, dando exemplos e vivendo o que ensinam. Dando exemplo e vivendo o que ensinam. Talvez ali esteja uma frase importantíssima. Quem falou? A Gláucia, não diz a cidade, padre. Tá certo. E ensinar e dar exemplos a partir daquilo que vivem. Reginaldo, Deus a abençoe, filha. eu quero falar sobre a minha família, meus pais. Você fala de onde? Eu falo de Araucária, evangelizar é preciso. Seja muito bem-vinda, um abraço a todos de Araucária. Pois não, Irene? Eu queria falar sobre meus pais. Meus pais já têm 63 anos de casados, meu pai é José, minha mãe é Maria. O que eu tenho a dizer para o senhor e para todos que estiver ouvindo é que meus pais sempre, a honestidade, sempre de participar na igreja, ajudando, transmitindo a paz, a honestidade. Meu pai sempre foi uma pessoa honesta, batalhadora. Aos 12 anos ele saiu de casa porque ele era muito pobre, os pais dele, mas eles venceram na vida com a minha mãe. Venceram, criaram 5 filhos. Graças a Deus, todos os filhos estão bem. Então, só quero interagir com você. Então, você está falando que algumas virtudes importantes, a honestidade, trabalho, que mais? Dedicação na igreja, assim, que a gente sempre se dedica nas pastorais da igreja. Dedicação na igreja. Isso, catequese. Há muitos anos eu dei catequese, participei do... Quantos anos eles estão casados, você disse? 63 anos de casado, padre, é uma bênção. E isso já é um testemunho maravilhoso, porque hoje é tão difícil você encontrar perseverança no matrimônio. Então a Irene, dentro do que estamos falando, os valores a serem transmitidos, ela frisou vários. E dentre eles eu gostaria de ressaltar um fato que não pode passar despercebido. Manter o matrimônio mesmo tendo dificuldades. Certamente, né, Irene, seus pais, nos 63 anos, tiveram dificuldades, mas souberam vencer, não foi? Nossa, várias tribulações, várias turbulências, mas sempre com fé em Deus. A gente, quando criança, a gente viveu junto, a gente batalhava, a gente rezava. A fé, é muita fé, muita fé. Que Deus abençoe, obrigado. Oi? Obrigado pela sua participação. E o padre, só mais um. Eu quero pôr o meu pai, que ele está bem enfermo. Ele está há 3 semanas acamado, padre. Tá bom. Como é que é o nome dele? José Zeszutko. É polonês, é tão difícil. Que Deus abençoe, obrigado pela sua participação. A Dete Carla diz assim: sou de Picos e o mais importante que recebi do meu pai foi a honestidade, responsabilidade e compromisso. Hoje posso transmitir para os meus filhos. Lembrando, muito obrigado a você de Picos. A Hora da Família traz a transmissão e educação da fé cristã na família. E lembrando que alguns tópicos são importantes, eu quero citar o primeiro: pai e mãe, primeiros e autênticos transmissores da fé. Repito, pai e mãe, os primeiros e verdadeiros transmissores da fé. Portanto, podemos pensar na igreja, na escola, mas não esqueça, pai e mãe, você é o primeiro e o mais autêntico transmissor da fé. A Cássia, padre de Divinópolis, ela tem 16 anos e diz que o maior tesouro que os pais transmitem para ela é a fé em Deus e o serviço à igreja. Ela hoje sempre acompanhou os pais à missa, hoje ela é salmista e pretende ser ministra da palavra. Muito bem, você percebe? Da mesma forma que às vezes dizem que a bola de neve é do mal, como esses dias me chamou muita atenção uma pessoa dizendo que um pai, quando não tinha álcool, bebia acetona. E hoje os filhos, vê os filhos passando a noite, a madrugada, bebendo
Portanto, se o mal também é copiado, o bem é copiado. Por isso, comente de novo, para que as pessoas percebam. Sempre e quase sempre os filhos repetem as atitudes dos pais. Escute de novo. A Cássia diz que herdou dos pais a fé em Deus e o serviço à igreja. Os pais sempre a levaram à missa, hoje ela é salmista e pretende ser ministra da palavra. Louvado seja Deus. Muito obrigado por essa contribuição. Leni. Oi, Padre Reginaldo. Que Deus abençoe, seja bem-vinda. Você fala de onde? Ai, que Deus abençoe o senhor também, cubra de todas as bênçãos de Maria Santíssima. Obrigado. Você fala de onde, minha filha? Eu falo de Fortaleza. Tá certo. Agora, Leine Maia. Como? Leine Maia. Leine. Ah, tá bom. Um grande abraço. Pois não, Leine. Padre Reginaldo, eu vou dar meu testemunho da minha família, né? Por favor. Ela vem da minha avó, que a minha avó sempre foi católica e criou a mamãe, internou a mamãe no colégio, assim, não tinha condição financeira, mas as irmãs acolheram a mamãe. Sim. Então foi criando assim. Quando ela conheceu o papai não era nada assim, porque dentro da religião. Mas resumindo bem, eles casaram, sempre foram atuantes, ajudaram nas paróquias, o papai tinha um material de construção e ajudava a construir as igrejas assim próximas, 2 igrejas. Na realidade, resumindo, eles fizeram o cursilho, encontro de casais, o papai, depois desse cursilho, parou de beber, que ele bebeu 35 anos, né? Mas graças a Deus, nunca, com essa bebida, nunca disse um ai com a mamãe. É o meu santo, o nosso santo aqui de casa. Teve 10 filhos, né? Tem 64 anos de casado. Eu vou torcendo muito rápido, que a moça disse que a gente tem que ser bem rápido. Sim. Aí, encontro de casais e participou dos 5 da paróquia que faziam os encontros de noivo. Durante 35 anos a mamãe como diz, ajudou a casar os jovens, né? Tá. E que mais? E eles são sempre palestrantes dos encontros de casais também, durante esse tempo todo. Então hoje ele sente falta, ele tem 91 anos e a mamãe fez agora 86. Certo. Então é isso, a mamãe sempre sentou a gente no chão para rezar quando era pequeno, toda noite. Então nós temos uma base muito boa, graças a Deus o papai ainda hoje ele já está começando a esquecer alguma coisa, mas sempre ele fala, você conversou, você passou o telefone para Deus? Você passou o telefone para Deus? Todo dia ele pergunta se a gente ligou para ele, né? Tá aí você sabe o que é? É o pensamento. Que coisa bonita. O telefone de Deus. Tá certo, obrigado pela sua participação, Leini. O Vitor Furtado pergunta: Padre, eu tenho 9 anos e eu queria perguntar se é errado meu pai me obrigar a ir pro terço dos homens. Filho, fico feliz se você vai na catequese, mas não é errado não. Por quê? Da mesma forma que você é obrigado a ir para a escola. Da mesma forma que você é obrigado a fazer aquilo que às vezes não gosta. Se teu pai te obriga, é por amor. É querer te oferecer o melhor, é o amor. E parabéns ao terço dos homens, que estou muito tendenciado a implantar aqui no santuário. Onde eu tenho ido, só escuto elogios do terço dos homens. Parabéns. A Lourdes, também de Minas, diz assim que todos os valores éticos, morais e religiosos são importantes e devem ser transmitidos aos filhos pela prática na vida. Só falar de nada vale. Só falar de nada vale. Muito bem. E isso tem a ver. Educar com fortaleza e docilidade de alma. Ter fortaleza, firmeza, mais docilidade na alma. O Jefferson, ele diz que o grande desafio que a família enfrenta hoje é o mundo violento e as drogas. Mas com a graça de Deus, eu e minha esposa temos uma boa comunicação com nossos filhos. O diálogo é a chave. O diálogo é a chave e o desafio, as drogas e a violência. Maria Rita. Padre, tua bênção. Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? Fala da Lapa? Da Lapa. Isso, Louvado seja Deus. Pois não, Maria Rita? Eu escutei no início do programa as pessoas falando sobre o exemplo do que os pais dão, né? Que as pessoas que bebem porque os pais beberam. Sim. E eu queria falar que
eu cresci, eu e minha família, meus irmãos, no caso, né? Nós somos em 12 irmãos, somos Sim. 7 mulheres e 5 homens. Sim. A gente cresceu vendo nosso pai bebê, hoje ele é falecido, Sim. já faz 3 anos. E a gente cresceu. Eu entendo. Respira. Vamos lá. Desculpa, padre. Eu entendo. É dolorido. Crescer vendo o pai beber não é fácil. Não é fácil, não. Era muita bebida, briga. E graças a Deus, padre. Aí não vou conseguir falar. Não, calma, Maria. Eu acho importante a sua partilha, uma partilha muito concreta de filhos. Não só ouvimos até agora pessoas que cresceram vendo coisa boa. E agora vem a Maria Rita da Lapa. Eu estou falando isso para você se acalmar. Em quantos irmãos vocês são? 5 homens e 7 mulheres. 5 homens, 7 mulheres. Graças a Deus, nós todos eles, ninguém bebe. Opa! Todos trabalham, não tem nenhum. Tem uns que bebem assim, mas normal, assim, sabe? Entendi. Uma cervejinha, outra, assim. Mas não tem nenhum alcoólatra na família, ninguém bebe. Então as pessoas não ficam usando isso como um amuleto, sabe? Isso, Maria Rita. Olha, você falou tudo. Uma muleta, assim, pra falar que eu bebo porque meu pai bebeu, não é por aí. Amém, amém. Que Eu coisa... acredito muito, assim, no poder da oração, que apesar do meu pai beber bastante, ele ensinou muito pra gente. Sim. A gente recebia capelinha em casa, rezava, sempre teve novena de Natal, morava no sítio na época, sempre tinha novena de Natal em casa, a gente rezava sempre junto. Então, as pessoas não fiquem usando o que o pai fazia de ruim para hoje ser uma pessoa ruim também, porque não é por aí. Acho que não é porque teu pai bebeu que você vai beber, que você vai ser... Então, acho que você tem que procurar as coisas boas que aconteceram lá atrás e trazer para tua vida. Parabéns, Maria Rita. Você não sabe como o Espírito Santo te usou, Maria Rita. O Espírito Santo... Foi um prazer falar com o Senhor. O Espírito Santo te usou para você dar essa grande contribuição no programa de hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe. Tá aí, gente, o testemunho de uma filha que teve um pai alcoolista, 5 homens, 7 mulheres, e dizendo: não use essa muleta de dizer porque meu pai foi assim, eu também sou. Parabéns, foi o Espírito Santo que falou por você. O Lindbergh, lá de Maranguape, diz que a coerência dos pais faz toda a diferença para os filhos. Que o Alisson diz assim: quero participar, sou de São João del Rei e discordo que só os pais são responsáveis por transmitir a fé. Tenho 28 anos e guardo em minha memória de fé os momentos de oração do terço na TV, assistindo com minha tia Leda. Hoje meus pais são mais atuantes, mas isso aconteceu há pouco tempo. Que Manda maravilha! um abraço forte para o senhor. Louvado seja Deus, meu filho. Louvado essa tia que foi o seu amparo. Louvado sejam as avós que às vezes suprem, que ao invés, porque pai foi feito para educar, avô e avó para mimar. Mas hoje os avós, graças a Deus, estão a evangelizar. A Cecília, de Itabira, diz que ela aprendeu com a mãe a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a comunhão nas primeiras sextas-feiras, a devoção a Nossa Senhora com o terço diário e a confissão mensal, que ela, até hoje, padre, segue essas devoções. A Joyce Silva disse que ela gostaria de ressaltar o papel dos catequistas como sujeitos de transmissão da fé. Ela diz: tive ao longo da vida ótimos catequistas e quando me faltou o exemplo em casa, me espelhei neles e eles contribuíram muito com a minha formação, não só espiritual, mas também humana. O beato João Paulo II assim diz: a família é chamada a ser templo, ou seja, casa de oração. Repito, a família é chamada a ser templo, ou seja, casa de oração. Uma oração simples, cheia de esforço e de ternura. Uma oração que se faz vida, para que toda vida se transforme em oração. Beato João Paulo II.
O principal objetivo da família é o crescimento da fé e maturidade da alma. A Cristiane de Araucária. Parabéns, Cristiane de Araucária. A Sandra Cardoso fala do Rio de Janeiro e ouve pela internet. Os valores que ela aprendeu com os pais foram o respeito pelas pessoas, a responsabilidade e a dedicação em tudo que faz. Por favor, repita de novo os 3 pontos. Respeito pelas pessoas, responsabilidade e dedicação em tudo que faz. A Mara do Carmo do Cajuru diz que ela perdeu a mãe cedo, mas que a mãe deixou um grande exemplo de honestidade, oração que ela tenta passar para os filhos. E ela diz que todos os filhos que seguirem os bons conselhos e exemplos dos pais alcançarão a felicidade. Os bons conselhos, os maus, a gente esquece. Os bons, a gente segue. Obrigado, Carmo do Cajuru. A Fabiana disse que a mãe solteira e o maior desafio dela é educar os 2 filhos que ela tem. Ela pede discernimento e sabedoria para educá-los sozinha. E aqui, da onde ela é? Ela não disse, padre. Eu quero dizer o que o Papa Francisco disse sobre as mães solteiras. Não existe mães solteiras. Existem mães. Uma filha de Deus, padre, diz que um grande desafio da família hoje é a internet, principalmente sites pornográficos. O grande desafio é a internet, principalmente os sites pornográficos. A Marta Abreu diz que o maior desafio hoje na família é o abraçar, é o abraço. É o abraçar os filhos e principalmente abraçar a Deus, abraçar a fé. E se estamos falando de família, eu os convido a terminarmos o programa de hoje rezando pela família um Pai Nosso. Juntos, rezemos com amor e confiança pela família um Pai Nosso. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus misericordioso, Pai de bondade, abençoai a família, abençoai os nossos ouvintes, abençoai os casais, abençoai os filhos, e que de fato a família seja uma transmissora da fé. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Família que reza unida, unida sempre estará. Evangelizar é preciso.